Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. E a leitura de hoje tem como tema Aliança da Ciência e da Religião, né? Do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Então, Kardec, ele vem falando nesse texto sobre a aliança entre a ciência e a religião, né? Aliança, que tem como significado a união. Então, ele vai colocar a importância desta união entre ambas. E ele também traz um pouquinho, ele fala, né, um pouco sobre o desentendimento que ao longo da história aconteceu entre elas. Então, Kardec inicia o texto com a seguinte colocação: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, né? A ciência e a religião movem a inteligência humana. Uma não é menos importante que a outra. Ambas são valorosas para o progresso da humanidade, no que diz respeito tanto à questão material como à questão moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte colocação, feita por Kardec, que as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Então, a ciência e a religião, elas fazem parte da criação de Deus. E por seu princípio ser divino, não faz sentido que haja contradição entre elas, né? Que elas estejam opostas. Afinal, ambas, como já foi dito, fazem parte da criação de Deus. Então, contradizer uma ou a outra é o mesmo que contradizer a obra de Deus. E Kardec, a respeito disso, ele faz a seguinte colocação: se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra, né? Se fosse assim, seria incoerente. Só que Deus não é incoerente, né? Deus é coerência. A obra de Deus, ela é coerente. Então, é importante que haja uma aliança entre elas. É importante que ciência e religião estejam unidas, que estejam ligadas. Claro que sempre utilizando-se da ética e da moral, porque caso contrário, né, tornam-se perniciosas, como nós podemos observar ao longo da história, tanto da ciência quanto da religião, que quando mal empregadas, elas trouxeram, sim, grandes prejuízos. Kardec diz que são duas forças e que, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas
e se prestarão mútuo concurso. Então, essas duas forças, apoiando-se uma na outra, elas irão caminhar e prestarão grande auxílio ao progresso, tanto material quanto moral. Kardec também fala sobre o desentendimento acirrado, né? No passado, entre ciência e religião, pois encaravam as coisas de um ponto de vista exclusivo, né? Cada uma olhava somente para uma vertente, buscando sempre ser a dona da razão. Embora nos tempos de hoje ainda há aqueles que insistem no distanciamento entre elas, há também aqueles que reconhecem a importância dessa união. Graças a Deus, deu-se passos significativos em relação a essas duas alavancas da inteligência humana, né? Como bem colocou Kardec. E ele faz a seguinte colocação: uma vez constatadas pela experiência essas relações, a relação entre ciência e religião, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de lógico na fé. E o materialismo foi vencido. E não tem como ser diferente, né? Sendo as duas obra de Deus, então não tem como o materialismo tê-las vencido, né? Porque a obra de Deus, ela é única, ela é imutável e ela jamais na história alguém encontrou ou irá encontrar alguma coisa que venha vencê-la, né? Que venha encontrar um erro naquilo que Deus criou. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de acompanharem. Então, ele está se referindo àquelas pessoas que ainda não aceitam, que ainda não enxergam, né, a união entre religião e ciência, né, que ainda insistem em contradizê-las, mas chegará um dia que serão vencidos pela verdade. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, de produzir inevitáveis modificações. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor,
porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, o progresso, sendo uma lei de Deus, ele é inevitável para todas as criaturas. Graças a Deus. Chegou o momento, então, de fazermos as nossas vibrações e com os nossos pensamentos no Divino Mestre, amorosamente, vibremos luz e paz ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pela união e reajuste familiar, e que o perdão, a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados. Que as portas do emprego abram-se a cada um deles, para que eles possam levar o sustento para os seus lares com dignidade. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, em especial por aqueles que encontram-se nos abrigos transitórios da terra, à espera de uma família que os acolha com amor. Vibremos por todos os nossos idosos, pelos governantes do planeta Terra, por nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por nossos vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos também pelo nosso lar e, com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias, e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Que assim seja. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz, vamos fazer a oração que ele nos ensinou. E que as vibrações dessa oração possa chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus.
Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, com muito carinho, nos direcionando ao caminho que nos levará ao progresso. Graças a Deus. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, com a permissão de Deus e de Jesus. Graças a Deus.